mas a primeira é que a liberdade sindical é garantida como um direito fundamental complexo, e como direito fundamental complexo, ele envolve um conjunto de bens protegidos e ela é a contrapartida no Estado constitucional da contraface da liberdade de iniciativa econômica. Em segundo lugar, que a liberdade sindical, ela como um direito complexo, ela é uma liberdade de fazer, é uma liberdade de ação, é uma liberdade que reside no conceito spinoziano de potência, de poder de ação. Assim que não há que se falar em liberdade negativa, por excelência. A dimensão da liberdade negativa e a distinção da liberdade sindical entre liberdade sindical individual positiva e liberdade sindical individual negativa, ela é deformante, ela é redutora, no sentido de que Guese e Romagnoli, no clássico livro de Direito Sindical, já nos explicitava. Ou seja, a oposição entre liberdade sindical positiva e negativa é redutora e deformante, indica tendências a compreender a liberdade sindical como direito individual de exercício coletivo, de assegurar o direito de não filiação, uma estrutura idêntica ao direito de filiação, bem como salienta o conceito negativo de liberdade. Ora, data máxima vênia, nas democracias constitucionais contemporâneas, embora sabemos que na América Latina e no direito brasileiro também nós temos uma tendência a constitucionalizar, inclusive, o direito de não filiar, mas o fato é que o princípio básico da liberdade sindical, tal como, inclusive, incorporado nos ordenamentos internacionais, não assegura uma dimensão individual negativa. Assegura uma dimensão de liberdade sindical como complexo para a ação, para garantir a participação. Ou seja, o espaço do sindicato ele tem uma dupla função, e o espaço da negociação coletiva e o espaço da liberdade sindical ele tem uma dupla função. Por um lado, uma função de criação de direitos, de democratização da sociedade, de representação institucional dos trabalhadores, uma função reivindicativa, uma função negocial. Mas, por outro lado, também a liberdade sindical implica num direito de cidadania básica, ou seja, o direito à participação. O direito também a uma educação para a cidadania, que, me parece, é fundamental para quando compreendemos esse tema de forma-oposição. Ora, os trabalhadores, nós, para criarmos uma sociedade democrática, temos que ter cidadania no local de trabalho e temos que ter cidadania também dentro dos nossos órgãos de participação. E, portanto, toda a discussão sobre validade de cláusula, possibilidade de oposição, manifestação, implica, na verdade, no reconhecimento de que a possibilidade de convencer dos sindicatos, de chamar a participação, de manter a contribuição, são espaços necessários e que em nada se confunde com o constrangimento, como aqui muito bem disse, que o direito a convencer, a participação, ao sustento, ao financiamento, fazem parte desse processo de educação, ao meu ver, para a própria cidadania. Do ponto de vista para os que trabalham, é sempre importante lembrar que não há liberdade individual possível na relação de emprego. Não há sentido se pensar numa liberdade abstrata sem concreção e sem a possibilidade de exercer. Assim, quando o caput do artigo 8º da Constituição assegura ser livre a organização sindical, e um dos seus incisos, 5º, afirma que ninguém é obrigado a filiar e a manter-se filiado do sindicato, o princípio da liberdade sindical é aquele enunciado no caput do artigo 8º e deduzido da constitucionalização de uma ampla organização sindical.